Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. E nós paramos no verso 18. E o verso 18 diz que aquilo que a gente passa nesse mundo não dá para comparar com a glória por vir a ser revelada. Somos herdeiros, o que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor do que nós podemos imaginar. E é muito maior do que qualquer coisa que a gente passe nesse mundo. Então vamos viver na expectativa da eternidade, porque somos herdeiros. O Senhor tem um lar para nós no céu e nós vamos morar com Ele. Verso 26, capítulo 8, o verso 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos que o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. O Espírito de Deus mora em nós e ele intercede em nosso favor. Porque a gente é tão incompetente que até para orar a gente não consegue orar direito. Quer uma prova disso? Se Deus ouvisse a nossa oração e atendesse na hora, talvez não teria mais ninguém aqui. Porque na hora do desespero, na hora do problema, na hora que a gente está com a corda no pescoço, a gente ora assim: Deus, por que o Senhor não me leva logo? E aí o Espírito Santo está dentro de nós e fala: Deus, não ouve não, está falando bobagem. Ele não sabe o que ele está pedindo. Ele está pedindo alívio para o sofrimento que ele está passando nesse momento. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para nos ajudar a saber como nos conduzir nesse mundo, por isso que ele nos guia, a ter a convicção de que somos filhos de Deus e que somos herdeiros, que ele nos conforta nas nossas dificuldades, nos dando a perspectiva do eterno, de que vamos morar com o Senhor lá no céu, na eternidade, e ele ajuda a gente até nas nossas orações, porque a gente é incapaz de orar como convém. Na hora da raiva, a gente ora assim: Deus, faz justiça para o teu servo. Traduzindo, manda um raio na cabeça dele. Aí o Espírito Santo: não atende isso daí, que ele está falando bobagem, ele está com raiva agora. Deus sabe das nossas fraquezas. E o Espírito de Deus ajuda a nossa vida, na nossa condução e até nas nossas orações. E ele intercede por nós, com gemidos que não dão para ser expressos, inexprimíveis. O verso 27 diz assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E lembra que santos aqui é aqueles que são separados para Deus. Ele intercede por nós, para que os nossos pedidos sejam de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede por nós, para que a nossa vida possa ser de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Nós temos a Bíblia que nos incentiva, nós temos o exemplo de Cristo para seguir e tem o Espírito Santo morando dentro de nós e nos ajudando nas nossas dificuldades. Versículo 28 agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes acontece nesse mundo coisas difíceis. Às vezes um problema, às vezes uma dificuldade. E Deus é poderoso para agir no meio daquela circunstância adversa e difícil e transformar aquilo em bênção. Transformar aquilo para o nosso bem. Ou seja, às vezes vem circunstâncias e você pensa: e agora? E Deus trabalha no meio daquilo e faz com que aquilo reverta para o nosso bem. Alguém às vezes fala alguma coisa contra a gente ou faz uma coisa contra nós e Deus trabalha na nossa vida e a gente consegue perdoar e a gente consegue vencer aquela dificuldade e nós saímos daquilo fortalecidos e melhores, porque Deus trabalha e Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Deus usa circunstâncias difíceis
Necessariamente não é Ele produzindo elas, mas Ele usa delas para trabalhar em nós e trabalhar por nós. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Verso 29. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que quando fala de predestinação, quer dizer, ele dá um destino antes. E o que quer dizer isso? Deus soberanamente determinou que todo aquele que crê em Cristo tenha vida eterna e é filho de Deus. Você colocou a sua fé em Cristo? Então Deus já determinou o seu destino. E quando a gente pensa no destino, a gente pensa, puxa, não vou para o inferno, não vou para o céu. Legal. Mas é muito mais que isso. E aí a gente passa pelo capítulo 8. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque Cristo pagou os pecados. O Espírito Santo mora dentro de nós, e ele mostra, ele serve de prova, e ele nos convence, ele nos mostra que somos filhos de Deus, e ele nos ajuda na nossa luta contra o pecado, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, certo? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, e aquilo que a gente passar nesse mundo não tem nada para comparar com aquilo que está para vir lá na eternidade. Então, ele me deu uma morada no céu, e é muito bom e supera qualquer dificuldade que eu passe aqui na terra. Esse lugar é maravilhoso. Já valeu a pena ou não? Mas o melhor está por vir. O nosso destino é muito mais do que um lugar. Nós vamos ser transformados à imagem de Cristo. Semelhantes a Ele. Lembra que no capítulo 7 ele fala, eu luto contra o pecado. Porque aqui nesse mundo eu luto, eu quero seguir a lei de Deus, mas às vezes eu me pego errando, eu luto contra isso. Agora no céu não vai ter mais luta contra o pecado, porque eu vou ser parecido com Jesus. Porque eu vou ser transformado à imagem dele, eu vou ser parecido com ele. Muito mais do que um lugar, é uma transformação completa e definitiva da vida. Muito mais do que só ir para o céu, eu vou para o céu livre do pecado, livre dos meus erros, com um pensamento transformado, com uma vontade transformada, eu vou parecer com Jesus. Eu devo viver neste mundo de uma forma que eu procure ficar cada dia mais parecido com Cristo. Que eu devo procurar andar nos passos dele, fazer a vontade dele. Mas lá no céu, o destino que Deus me deu é muito mais do que não ir para o inferno, é muito mais do que ir para o céu, é viver num lugar maravilhoso, sim, mas conformados à imagem de Cristo Jesus. Isso daí é o mais importante de tudo. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o trabalho foi completo. A palavra chega, a gente ouve. Quando a gente crê, a gente é justificado. Quando a gente crê, a gente recebe a propiciação, a redenção e a predestinação. Nosso destino está traçado. Eu vou morar com ele no céu. O céu é maravilhoso, mas mais importante que tudo isso, eu vou ser conformado à imagem de Cristo. Versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele começa falando, bom, à vista de tudo isso o quê? Tudo que nós estudamos até agora. Desde o capítulo 1 do poder de Deus que transforma a vida de uma pessoa, o poder do Evangelho, e aí ele vai falando da salvação, e aí ele vai falando da nossa vida, da nossa luta contra o pecado, mas a nossa salvação é garantida em Cristo, nós vamos ser conformados à imagem de Cristo. À luz de tudo isso, Deus é por nós. Quem vai ser contra? Deus está a nosso favor. Deus nos ama. Ele está do nosso lado. Quem pode nos atacar? Quem pode vir contra nós? Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que é uma prova de que Deus realmente nos ama e está a nosso favor. Ele entregou o seu filho por nós.
Está provado o amor dele de uma vez por todas. E se ele chegou ao ponto de dar o filho dele por nós, será que ele não vai graciosamente continuar nos ajudando? Será que graciosamente ele não vai nos dar a vida eterna? Será que ele não vai cumprir a sua promessa? Será que não vamos ser conformados à imagem de Cristo? Ele já provou que ele nos ama. Com a maior de todas as provas que pode existir ao entregar o seu filho. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, de repente, o diabo chega lá, ó, o Valdir, sabe o Valdir? Então, olha o que ele fez, olha o que ele falou, olha o que ele pensou. E aí Jesus fala assim, eu sei, e eu já paguei. E agora, quem vai acusar? Se ele pagou, se o pecado já foi pago, se o preço já foi pago, quem pode nos acusar mais? Porque é Ele que nos justifica, é porque Ele nos salvou, é porque Ele deu a vida por nós. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos condenar? Ele já levou a nossa condenação. E Ele está lá intercedendo por nós. Cristo morreu por nós, ninguém pode mais nos condenar. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Se alguém disser assim, ó, eu vou te matar. Você crê em Cristo? Crê, eu vou te matar agora. Ele pode nos separar do amor de Cristo? Não, pelo contrário, nos joga nos braços dele, que a gente vai morar com ele no céu. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ele deu a vida por nós, prometeu a salvação, e não importa o que aconteça nesse mundo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Verso 36, como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, nós fomos entregues à morte por amor a Cristo. Hoje a gente não vive na nossa região esse tipo de situação. Mas existem alguns países que se você disser que você crê em Cristo, você pode ser executado. Na época de Paulo acontecia isso. Nero mesmo pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Jogava cristãos numa arena e soltava os leões em cima. Pessoas eram queimadas vivas por professar a sua fé em Cristo. Mas essas pessoas eram separadas do amor de Cristo? Não. Aquele que por amor entregava a vida, dizia assim, ó, tá aqui, eu não vou negar minha fé. E que ele morresse, isso separaria ele do amor de Cristo? Não. Olha o verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, a gente sabe, a gente tem ideia do que é ser vencedor. Mas mais que vencedor, a gente não consegue imaginar o que seja. Tem campeonato de futebol. Um time ganhou o campeonato hoje. Daqui uma semana começa a perder, a torcida já quer que tire o técnico. Daqui um mês ninguém lembra quem foi campeão, ninguém lembra o que foi, porque são coisas passageiras. Um é vencedor hoje, amanhã ele é perdedor. Agora, o que Deus promete para nós, ele diz que nós somos mais que vencedores. Não dá para descrever isso. Mesmo que alguém nos mate, mesmo que alguém tire a nossa vida, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. E aí continua, versos 38 e 39. Ele fala assim, porque eu estou bem certo. Ele começa assim, é convicção. Eu estou bem certo de que o quê? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O passado não pode nos separar, o futuro também não. O que acontece hoje também não. O mundo espiritual não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem profundidade, nem altura, nada, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Lembra que lá no capítulo 1, fala que nós somos amados de Deus.
E aqui no 8 já está falando, você é amado e nada pode te separar desse amor. O Deus eterno, supremo, soberano, todo-poderoso nos ama. E nada pode nos separar do amor dele. Capítulo 9, Paulo tem um dilema pessoal que ele abre. Ele abre o coração. E aí ele vai começar a falar de uma tristeza que ele tinha. Versos 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo está falando assim, sabe o que dói em mim? É que o meu povo, os judeus, não querem crer. Isso me traz uma tristeza profunda. Eu preferia, de repente, se fosse possível, e não é, ser separado, ser amaldiçoado, para que o meu povo chegasse. Mas isso mostra o seguinte, que a salvação é individual. Ele não podia tomar a decisão dele pelos parentes dele, pelo povo dele. A decisão é de cada um. O amor de Deus está expresso e estendido a todos, mas a decisão é de cada um. E ele abre o coração da dor que ele sentia por pessoas que ele amava, próximas dele, o povo dele, não querer ouvir a palavra e não se render e não crer em Cristo como Salvador. E às vezes isso pode acontecer com a gente, quando a gente pensa em alguns queridos, amados, que a gente gostaria que ele ouvisse, que ele entendesse, porque a gente sabe que é bom para ele, mas eles não querem. E Paulo fala, isso traz uma tristeza no meu coração. E aí ele vai discorrer um pouco sobre isso. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele fala, e aí eu vou pular depois para o 15 e 16, mas eu vou resumir um pouco. Ele fala o seguinte, não é porque alguém nasceu na religião judaica que ele é israelita de verdade. Não é porque ele era da nação de Israel que ele era povo de Deus. Porque o fato de nascer numa nação não determina se a pessoa é salva ou não. Depende da sua fé colocada na pessoa de Cristo Jesus. Então a nação de Israel tinha o conhecimento, tinha a palavra, tinha os ensinos, mas alguns creram e outros não. E aqui traz um aviso para a gente. Não é pelo fato de você ter nascido numa igreja, numa religião, que quer dizer que você seja salvo, seja filho de Deus. Ali o povo de Israel, eles eram israelitas de nascimento, mas precisava da sua decisão de colocar sua fé em Cristo Jesus como um Salvador que Deus enviou ao mundo. O fato de nascer numa religião não salvava aquelas pessoas, como não salva hoje também. Por isso que a decisão é pessoal. Não é porque o pai, a mãe, o avô são salvos que a pessoa vai ser. Ela tem que tomar a sua decisão também. Não é porque eu sou descendente de Abraão, Isaac, Jacó que eu vou para o céu. Eu tenho que tomar a minha decisão também. Então tinha muita gente que tinha o título de israelita, mas não tinha a fé que fez a diferença na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de outros servos de Deus. É uma decisão muito pessoal. E Paulo fala, isso dói em mim, porque eles têm o conhecimento, eles têm o título, mas eles não têm um Salvador. Verso 15 e 16. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ele fala o seguinte, não depende das obras. Não depende de se eu sou judeu ou não. Depende da misericórdia de Deus. Às vezes as pessoas acham que por seguirem sistemas religiosos, por fazerem algumas obras, ou por cantar lá na igreja, eles são salvos por causa disso. Isso não salva ninguém. Depende da misericórdia de Deus nas nossas vidas. As obras que eu pratico, seja ser bonzinho, dar uma esmola ou fazer alguma coisa dentro de um meio religioso, não vão me salvar. Depende da misericórdia de Deus. Deus falou, eu escolhi Jacó para ser o canal de bênção, para através dele vir a salvação, para através da salvação vir o Salvador que traria a salvação.
Deus fez um plano, conduziu esse plano para ser canal de bênção, para que aqueles que ouvissem sobre essa mensagem crescem. Mas as pessoas estavam no meio do povo de Israel, mas não creram no Deus que enviou Jesus para pagar os seus pecados. Então não são obras que vão salvar, mas depende da misericórdia e da compaixão de Deus por nós. Verso 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Esse verso mostra o seguinte, não dá para a gente discutir com Deus. É do jeito que Deus estabeleceu o plano. É a maneira dele. Não é porque um judeu vai chegar para Deus e falar assim, por que o Senhor me fez assim? Por que o plano tem que ser desse jeito? Não! É porque vai ser do plano de Deus, é a maneira de Deus. O homem não tem como chegar e querer dizer para Deus como ele deve ser, como ele deve agir, ou qual plano ele deve estabelecer. Versos 30 e 31. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a quem decorre pela fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. O que parece é o seguinte, Israel, que se tinha lei, buscava a justiça pela lei, não conseguiu alcançar. O povo gentil, que não tinha lei, não tinha todo o conhecimento, alcançou. Por quê? Aí está explicando no verso 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Por que Israel não aceitou o Salvador? Porque não teve fé. Ele confiou nas suas obras. Se a gente tentar chegar diante de Deus pelas nossas obras, você é salvo por práticas religiosas, seja ela qual for. Eu canto na igreja. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudo em tal ministério, eu faço tal coisa. Isso não adianta nada, porque não depende das obras, é da fé. Capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos. O desejo do coração dele para com o povo dele é que eles fossem salvos. Gente, isso tem que pulsar no nosso coração. Nós temos que ansiar, que desejar que as pessoas ao nosso redor sejam salvas. É um parente, é um filho, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o vizinho, é o amigo, um funcionário, um patrão. Nós temos que olhar para as pessoas com anseio, com o desejo de que elas cheguem até Cristo e sejam salvas. Nós não podemos nos acomodar e dizer assim, mas já tenho meus parentes, estão tudo aqui salvos, estou contente. Não! Paulo, quando fala do povo dele, ele pensa no povo todo, não só no pai, na mãe, ou no irmão, ou no tio. O meu anseio do coração é que eles sejam salvos. Aquele que crê em Cristo, aquele que experimenta o poder salvador, libertador do Evangelho, aquele que entende a graça do Senhor, ele não se acomoda, ele quer que todos também tenham esse sentimento, essa libertação, essa transformação de vida. Ele não guarda só para ele. Olha o verso 2. Alguém pode ler, por favor. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. São zelosos, seguem, procuram pôr em prática aquelas regras e aqueles rituais, iam e ofereciam sacrifício, achavam que guardavam a lei, eram zelosos naquilo que faziam, mas não havia entendimento. Nós podemos nos tornar religiosos vazios, seguindo rituais, fazendo muitas e muitas coisas, mas sem entendimento. Por isso que Israel rejeitou o Salvador, porque eram religiosos, eram zelosos, sim, mas faltava entendimento. Isso deve produzir em nós o mesmo sentimento que produziu em Paulo. Paulo falou assim, puxa vida, são zelosos, têm boa intenção, mas estão perdidos e o meu desejo é que eles sejam salvos. Também deve ser assim a gente. Em vez de criticar, apontar o dedo, olha o que o fulano está fazendo, olha como que ele é, essa religião não tem nada a ver. Nós devemos ansiar pela salvação dessas pessoas. Porque muitos são zelosos.
mas falta para eles o entendimento que pode transformar as suas vidas. Verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, eles sabiam sobre Deus, mas eles queriam a sua justiça própria. Merecer, eu vou conseguir, eu vou guardar, eu quero merecer isso. E por isso não se sujeitavam àquilo que Deus estava estabelecendo. Deus disse, olha, você é um pecador e você precisa do sacrifício de Cristo. Ele falava, não, eu não sou tão ruim assim. Porque olha como tem tanta gente, olha os povos pagãos, olha que eles oferecem até pessoas, crianças nos altares, e nós somos o povo de Deus. E aí confiaram na sua própria justiça, em vez de se render à justiça de Deus. E aí a nossa atitude é o quê? Criticar? Não, a mesma de Paulo. O meu anseio é que eles também conheçam e sejam salvos. Verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei servia para nos apontar para a necessidade que nós temos do Salvador. O fim dela é Cristo, ou seja, não que ele pegou e quebrou ela, pelo contrário, ele cumpriu ela toda. A lei servia para apontar, a finalidade dela era nos conduzir até Cristo. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o que tem que fazer para ser salvo? Não é pela justiça própria, não é pela lei, não é pelas obras, não é pela religiosidade, não é porque eu nasci numa religião. O que eu tenho que fazer? Se confessar com a boca quer dizer o quê? Aquilo que eu crio dentro de mim. Eu expresso, eu falo, porque aquilo queima no meu coração. Aí, porque se a gente falar, não, se não falar alguma coisa, está perdido. Mas e o mudo? Ou seja, aquilo que nós falamos com a nossa boca é a expressão daquilo que nós confiamos no nosso coração. Então ele fala, se você confessar com a tua boca, é o seguinte, sim, eu creio. Foi por mim, ele pagou os meus pecados, eu entrego a minha vida para ele. É isso que está falando, você vai ser salvo. Agora, você só consegue falar isso se isso for uma realidade no seu coração. Não adianta falar para fora, não adianta citar o nome de Jesus, não adianta cantar hinos em nome de Jesus, se primeiro não há uma transformação dentro do nosso coração, e onde a gente coloca a nossa fé em Cristo, e aí a gente declara, Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim, Ele pagou os meus pecados. Se alguém ainda tem dúvida, como que eu faço para ser salvo? Está na descrição aqui. É confessar com a boca aquilo que Ele fez e, principalmente, confiando no coração, como resultado disso, eu professo isso. Verso 10. Ele continua falando, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu creio e o resultado de eu crer, eu expresso isso com as minhas palavras. Eu ouço, eu entendo, eu coloco a minha fé, eu creio e eu vou externar isso, porque é vivo para mim. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele. Não tem exceção. Você creu, você confessou ele, você é salvo. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Ou seja, não importa a ascendência, não importa se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é novo, se é idoso, não importa se é uma criança, não importa de que país ele é, de que nacionalidade ele é, se ele confessar a Cristo como Salvador, se ele creu que Cristo pagou seus pecados, ele é salvo. Ele é filho de Deus. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples. 14. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Ou seja, para eu invocar o nome do Senhor, precisou algum dia alguém falar para mim do que ele fez por mim. Não foi? Então, se eu quero que as pessoas conheçam, lembra que Paulo começa o capítulo dizendo: o desejo do meu coração é que eles sejam salvos. Se eu quero que os meus parentes, os meus amigos, as pessoas à minha volta sejam salvos, eu tenho que falar para eles o que Cristo fez por mim. Como que eles invocarão se eles não creram? E como eles vão crer se eles nunca ouviram? Alguém tem que ir lá e falar para eles. Então, eu tenho que ter o desejo de que as pessoas sejam salvas. Mas eu tenho que ter a consciência de que para elas serem, elas têm que saber, elas têm que conhecer. E para elas conhecerem, eu preciso falar. Com sabedoria, com amor, com respeito, sem ser agressivo contra as pessoas e a fé delas. Mas eu tenho que falar. Eu quero que eles sejam salvos, então eu tenho que falar porque eles precisam saber para poder colocar sua fé, para poder confessar ou invocar o nome do Senhor. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O nosso papel é ir lá e falar. A gente não vai ir lá para fazer descer goela abaixo. Isaías pregou e disse: Senhor, ó, preguei, ó, não quiseram ouvir. Mas ele foi fiel e fez o que Deus pediu. O nosso papel é ir falar. Porque às vezes a gente quer ir lá e convencer à força. Alguns não vão crer. Mas a gente pelo menos tem a consciência tranquila de que a gente fez o que precisava ser feito para a pessoa ter o entendimento para que ela pudesse ser salva. Porque às vezes, quando a gente fala e as pessoas não querem ouvir, a gente fica frustrado. Às vezes a gente fala e eles não querem ouvir, a gente fica desanimado de fazer, de continuar falando. Mas o que a gente tem que ter a consciência é o seguinte: a mensagem é falada, mas as pessoas têm a sua escolha, pessoal. Elas vão escolher se elas querem crer ou não. E não somos nós que vamos forçar isso e obrigá-las a isso. Mas o nosso papel a gente deve fazer. A gente fala para que eles tenham entendimento, eles vão ouvir, vão entender, mas a decisão ainda é deles. Versículo 17. Por quê? A fé vem pelo ouvir. Ou a outra versão diz assim: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vai ser produzida pelo ensino da palavra na vida da pessoa. E aí a gente pode se identificar com isso, porque algumas pessoas ouvem uma vez sobre Cristo e já colocam a fé. Outras pessoas fazem o estudo inteiro e só no final vão entender, vão colocar a fé. Tem pessoas que fazem o estudo inteiro 2, 3 vezes para chegar ao ponto de colocar a fé. Tem outros que é na segunda fase, não é assim? Não aconteceu com a gente assim? Mas por quê? Veja que o processo da fé vem assim. Você vai ouvindo a palavra, ela vai penetrando na sua vida. Você vai ouvindo, aquilo vai penetrando. E aquilo vai produzir fé depois. Porque você vai ouvindo, você confia, Deus é assim, Deus age assim, a maneira dele é esta, o plano dele é esse. E você vai ouvindo e aquela palavra vai penetrando, e aquela palavra vai vindo, e ela vai produzindo fé ao ponto de transformar a nossa vida, até chegar aquele ponto onde a gente diz: está certo, senhor, o senhor tem razão. Capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí Paulo fala assim: será que Deus rejeitou Israel? Será que Deus rejeitou o seu povo? Ele fala: não, eu sou do povo de Israel e eu sou salvo. Só que agora a salvação não é por ser do povo de Israel, nunca foi. A salvação sempre foi pela fé individual de cada um. Deus vai tratar com a nação de Israel. Ele cita sobre fatos proféticos aqui. Ele cita sobre uma época que Deus vai tratar mais intensamente com a nação de Israel. Deus não rejeitou esse povo. Só que só vai ser salvo aquele que colocou a sua fé em Cristo. Verso 6. E Paulo até, antes de ler o 6, Paulo até cita: olha, eu sou de Israel e Deus me aceita. Então o povo não está rejeitado. Se um judeu quer crer hoje, ele tem vida eterna. Como também um brasileiro, um chinês, um japonês, um americano, seja ele a nacionalidade que for. Verso 6. E se é
pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, a salvação é pela graça e não pelas obras, não pela nacionalidade, não pela religião que você nasceu, não pela ascendência que você tem. É simplesmente pela graça de Deus. E aí o capítulo 11 discorre sobre como Deus trataria com Israel, como Deus vai agir em tudo isso. E aí, por causa do tempo, nós já vamos no final do capítulo, tá? Capítulo 11, versículo 33. Se você quiser depois ler, vai falar que a nação rejeitou Israel. Essa rejeição não é definitiva. Há salvação para aquele do povo que quiser confiar em Cristo. Há um tratamento de Deus sobre esse povo lá na frente. Deus ainda é misericordioso para com todos. E aí ele termina todo esse pedaço com o verso 33 até o 36. O 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Vamos ficar ali no 33 só por enquanto. Ó profundidade da riqueza. O amor de Deus, o plano que ele fez para a salvação, a misericórdia dele para salvar a todos, o desejo dele de salvar, tudo que ele realizou para a nossa salvação, tudo que ele realiza na nossa vida, transformando nossa vida, todo esse plano onde nos colocamos a servir a Deus pela vontade dele, mas nos rendendo em amor pelo que ele fez por nós, a garantia que nós temos da vida eterna, vamos ser conformados à imagem de Cristo. Olha, é uma coisa tão profunda que não dá para nós chegarmos lá e entender tudo isso. Tudo que nós estudamos, tudo que nós ouvimos, é um pequenininho, uma pequena ponta do iceberg. É um entendimento muito raso da profundidade que tudo isso tem para nós. Que nós só vamos entender isso na sua totalidade quando chegarmos no céu, quando formos conformados à imagem de Cristo. Pensa na sabedoria de Deus para realizar um plano tão perfeito, tão completo. Os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos são inescrutáveis, que a gente nunca vai conseguir entender tudo. Mas o pouco que a gente entende deve fazer a diferença na nossa vida. Deve nos fazer nos rendermos a Ele. Deve nos fazer pessoas melhores nesse mundo. Olha o verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quer dizer, é tão profundo, não precisou do conselho de ninguém. É tão grandioso que nós nunca vamos conseguir entender. A Bíblia fala que os anjos anseiam por entender isso. Eles, vendo isso, ficam totalmente maravilhados de ver a grandeza do amor de Deus. Versículo 35 agora. Ou quem deu primeiro a ele para que venha a ser restituído? E é o 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha vida é dele. Não é mais minha. Ele me comprou. Eu sou dele. Eu não estou aqui para fazer minha vontade, mas para fazer a dele. Eu não estou aqui para que as coisas sejam do meu jeito, mas que sejam do jeito dele. E é por meio dele. Porque sozinho eu não consigo. Então ele me deu o Espírito Santo que mora em mim, que me guia, que me ajuda nas minhas fraquezas, que me ajuda nas minhas necessidades, me ajuda até a orar. É por meio dele que eu posso chegar na presença de Deus, é por causa do meio de Cristo, do que ele fez por nós, que nós chegamos na presença de Deus. Se nós temos alguma coisa de bom, é porque ele fez. E é para ele, por ele, é dele. Ou seja, toda honra, toda glória tem que ser dada a ele. Não é porque eu sou melhor que os outros. Não é porque eu mereço mais do que alguém. Não é porque, Deus, ele me achou melhorzinho que o outro. Não, é tudo honra e glória para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E à vista disso, baseado em tudo isso que ele fez e toda a glória sendo dada a ele, nós chegamos no capítulo 12, verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala, à luz de tudo que nós estudamos até agora, à luz de tudo que nós sabemos, à luz de tudo que Ele fez por nós, à luz de tudo que Ele pode fazer por nós, à luz de tudo que Ele no dia a dia nos ajuda, à luz de tudo que nos espera lá na frente, rogo-vos, imploro, que entregueis o vosso corpo por sacrifício a Deus. Minha mente já não é mais minha, que eu entregue a minha mente para Ele, para que eu trabalhe a minha mente para pensar aquilo que o agrada. Minhas mãos já estão para servir ao outro, para servir a Deus, em serviço ao próximo muitas vezes. Meus pés já são dele, ou seja, entregue o seu corpo a Deus como um sacrifício. Como chegava e colocava uma oferta em cima do altar. É para pegar agora a nossa vida e colocar em cima do altar e dizer, Senhor, está aqui, é seu. Não é mais meu. E aí fala, por sacrifício vivo, santo e agradável. Interessante, vivo, porque o sacrifício no Velho Testamento geralmente era morto. Ele vinha vivo, mas era morto. Nossa vida está nas mãos do Senhor para que realmente produza alguma coisa. É entregue a Ele para que a vontade dele seja feita. Ele fala, esse é o vosso culto racional. É claro que é bom a gente cultuar a Deus, louvar o nome dele, orar, ter o tempo de estudo da palavra, isso é um culto também. Mas ele fala, a nossa vida entregue nas mãos de Deus é o culto diário que nós colocamos no altar de Deus. A gente cultua a Deus não só no domingo à noite, ou num domingo de manhã, ou seja, quando se reúne. O nosso culto a Deus é diário. É no jeito que eu trato a minha família, é no jeito que eu me comporto diante desse mundo, é no jeito que eu trato os meus empregados, ou que eu trato o meu patrão, no jeito que eu trabalho, no jeito que eu vivo nesse mundo. Apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não é um culto de êxtase. É racional, você pensa, você entrega, você sabe das coisas, você considera essas coisas e você oferece a Deus. Lembra capítulo 6? É racional, você sabe, você considera sobre a sua vida e você vai lá e oferece a Ele. É diário nossa entrega a Deus, é diário o nosso culto a Ele, porque cada vez que oferecemos nossa vida a Ele, a gente está dando glória e louvor para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas. Nossa vida é para Ele, é por Ele que estamos aqui, é por Ele que somos salvos e toda glória e toda honra é para Ele, então nossa vida deve ser entregue a Ele. Verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que a gente é conduzido a se conformar com aquilo que a sociedade tenta nos impor. A gente se conforma com esse mundo. Você vai ouvindo as coisas e aquilo vai entrando na nossa mente e aquilo às vezes vai induzindo a gente a agir de uma forma que no fim a gente nem está pensando por que está fazendo aquilo. Porque a gente foi conformado àquilo. Seja por instituição de ensino, seja por sistema de governo, seja por causa de questão de herança familiar, seja por ascendência, tudo isso vai influenciando e conformando a nossa mente nessas coisas. Agora ele está falando, chegou a hora da transformação. A gente começa a mudar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, quando a gente muda a nossa mente. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, diga-me o que ocupa o seu pensamento e eu vou dizer o que é o seu Deus. É para transformar a nossa mente e começarmos a pensar de uma forma diferente. Não conformado ao mundo, mas conformado à palavra de Deus. Lembra lá no capítulo 3, verso 4, seja sempre o quê? Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A gente só consegue transformação de vida quando nós transformamos aquilo que nós pensamos. E aí ele fala, se você começar a transformar a sua mente para pensar aquilo que Deus diz, para considerar aquilo que Deus diz, e aí você decidir na direção daquilo que Deus pede, aí fala assim, você vai experimentar qual é a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós oramos pela vontade de Deus, mas nós não queremos nos conformar com a vontade de Deus. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Ou nós queremos seguir o fluxo
em que nós somos induzidos a seguir nessa sociedade. E Deus está falando, transforme a sua mente para que você consiga experimentar a vontade de Deus. E às vezes a gente pensa, mas a vontade de Deus será que é boa ou não? Deus está dizendo que ela sempre é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente acha assim, mas eu vou deixar de fazer coisas que eu gosto. Mas o final é agradável, o final é bom. A transformação que Deus produz em nós vai fazer bem para a nossa vida. Quando eu começo a mudar minha maneira de viver, o meu casamento melhora. Quando eu transformo a minha mente e vou dentro do que Deus pede, a minha vida, as minhas amizades, o meu convívio muda e melhora. A vontade de Deus é boa, faz bem para mim, para minha família, para os meus filhos, para o meu cônjuge. E aí fala, ela é perfeita, ela é completa, não fica falha, porque sempre o plano de Deus é perfeito e completo. E aí se torna agradável, porque quando eu me submeto em amor, aquilo se torna agradável. Pega a figura do casal apaixonado. Estão apaixonados lá, se a moça pedir para o cara atravessar o Uruguai a nado para pegar uma flor do outro lado, o cara atravessa, volta e volta rindo ainda. Porque quando você faz por amor, aquilo é agradável. A vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Boa semana para vocês. A semana que vem a gente continua sobre como servir a Deus e fazer a vontade dele. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos no céu.